Olá pessoal, eu sou o Wesley, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vagando e Divagando. E no vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre Me Pediram para Voltar, da Grazi Fontes, um livro nacional, um livro bem difícil de se comentar, mas não sei se sou a melhor pessoa para fazer comentários sobre esse livro, mas vim aqui no canal falar um pouco mais deles para vocês. E como sempre, antes de começar a falar sobre o livro, eu lembrar vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, deixe um comentário, um joinha e, claro, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue a chegar a mais pessoas. Agora, como sempre, sem grande enrolação, vamos lá partir para o vídeo, vamos falar sobre Me Pediram para Voltar. Mas antes de começar a falar propriamente sobre o livro, eu lembro a vocês de que ele contém vários gatilhos e conteúdo sensível, como cenas de abuso sexual, violência, automutilação e suicídio, então fiquem atentos, leiam esse livro apenas se estiverem bem. A sinopse do livro na Amazon ela não é tão clara sobre o que se trata a história, então vou passar rapidamente sobre como acontece o início do livro, os motivos para as coisas, basicamente o pontapé inicial para o que acontece no início do livro, e aos poucos eu vou dando as minhas opiniões sobre ele. Nesse livro aqui nós temos dois protagonistas, que é a Mari e o Thomas. O Thomas, bem no início do livro, ele está no aeroporto indo viajar porque ele vai se casar. Só que o voo é cancelado e ele recebe um telefonema do hospital. O que aconteceu para que o hospital ligue para ele? Eles dizem que a Mari sofreu um grave acidente e que ela pediu para que ligassem para que ele fosse lá cuidar dela no hospital. Só tem um probleminha. 5 anos antes, Thomas e Mari, que haviam se casado, se separaram. Não sabemos ainda os motivos para essa separação, mas fica esse mistério por que motivo a Mari chama o Thomas depois de sofrer um grave acidente, sem considerar primeiramente chamar a família dela ou outra pessoa qualquer. Intercalados com esses capítulos que se passam após o acidente da Mari, após o Thomas simplesmente desistir do casamento dele para cuidar da Mari, nós temos capítulos do ponto de vista da Mari que se passam alguns anos no passado, isso vai variando ao longo do livro, e como eu disse, são pontos de vista da Mari, e aos poucos nós vamos descobrindo mais ou menos como é a personagem, como é a vida que ela levava, como é a questão dos abusos que ela sofria, o seu relacionamento com o Thomas, com sua família, e claro, tudo isso do ponto de vista dela, enquanto, não sei se eu falei, mas os capítulos no presente são do ponto de vista do Thomas. E aqui eu já quero começar a falar um pouco sobre como funciona a narrativa de Me Pediram para Voltar. Aqui, para mim, foi muito claro, eu acho que a Grazi Fontes, talvez eu tenha visto algum comentário dela sobre a forma com que esse livro foi concebido, a forma com que ela começou a escrever o livro. E me parece muito que Me Pediram para Voltar foi escrito mais ou menos como um fluxo de consciência. Fica bem claro, pelo menos para mim, que ela foi escrevendo de acordo com que as palavras surgiam na cabeça dela. E isso torna com a leitura de Me Pediram para Voltar, apesar dos temas extremamente delicados e difíceis para o leitor lidar, ela se torna uma leitura bem fluida, ela vai fluindo muito bem porque fica essa sensação de que a Grazi Fontes está ali escrevendo palavra por palavra de acordo com o que vinha surgindo na mente dela. As palavras, as frases utilizadas, as descrições dos sentimentos dos personagens, tudo isso ficou bem claro para mim e cria rapidamente uma conexão com o leitor, com essa história. E claro, com essa conexão a gente vai sofrendo bastante com os sentimentos que são passados pelo leitor a todo momento, porque tanto nos capítulos da Mari, porque são capítulos muito difíceis, intercalados com alguns poucos momentos mais leves, mas sim, são capítulos bem difíceis da gente acompanhar. O Thomas também passa por situações delicadíssimas no presente, e essa forma da Grazi Fontes escrever, essa forma dela que ela escolheu para narrar Me Pediram para Voltar, faz com que essa narrativa rapidamente penetre na nossa mente, penetre no nosso ritmo de leitura, e o livro é desse jeito, do início ao fim. É um livro muito sensível e verdadeiro e conta com algumas descrições que são muito detalhadas, muito cruas, isso a ponto de... Chegou momentos no final do livro que eu só pensava
em querer dizer chega para o que eu estava lendo, mas de certa forma ela faz isso de uma forma necessária. Eu falo isso, eu queria dizer chega para isso, eu queria pensar no quanto o que eu estava lendo e se repetia, e se repetia, e se repetia, da forma com que se repetia, é algo doloroso de se acompanhar na vida de um personagem e é impossível até imaginar como é doloroso a gente saber que isso existe de uma forma absurda na nossa realidade. E sempre paira uma sombra ao longo da leitura de Me Pediram para Voltar, porque mesmo nos momentos de maior ternura dessa leitura, a gente sabe que tem um negócio ali por trás, tem algo por trás, principalmente da vida da Mari, que é uma personagem tão amável, que a gente aprende a admirar tão fácil, mas que ela grita para o mundo o que está acontecendo com ela e o mundo não escuta. Ela tem muito receio de falar isso para o Thomas, isso anos atrás, anos antes deles chegarem a se casar, mas ela tem muito receio de contar isso para o Thomas e ele pensar, ele desistir dela, porque o Thomas é um personagem, na época era um jovem e é um homem que, querendo ou não, ele basicamente ama, venera a Mari. E essa sensação, essa melancolia, porque acho que mesmo nos momentos mais leves da leitura, a gente não consegue sossegar, vamos dizer assim, não consegue sossegar o coração, porque sabe que a qualquer momento alguma coisa vai acontecer novamente com a Mari, e é bem difícil acompanhar isso, bem difícil mesmo. E eu quero voltar aqui no Thomas, eu falei que a Mari é uma personagem que a gente aprende a gostar muito, e é fácil gostar da Mari, é fácil se importar muito com ela, e tanto seja ela quando jovem, seja ela depois de adulta, depois de sofrer um acidente, é um personagem que a gente se envolve demais. E o Thomas também, só que o Thomas ele tem as questões, por exemplo, no passado, quando jovem, adolescente, é um personagem que a gente gosta muito também, mas depois de adulto, depois que ele vê essa situação do acidente da Mari e é ele que toma para si a responsabilidade de cuidar dela, a gente vai vendo algumas atitudes bem questionáveis do personagem. Eu passei raiva com ele em alguns momentos, porque a gente entende muito esse amor, essa veneração que ele tem pela Mari, mas mesmo assim as atitudes que ele toma e o fato de não querer contar tudo o que aconteceu, porque ele sabe o que aconteceu, sabe como estava a situação deles, sabe que eles há 5 anos atrás se separaram por algum motivo e a gente, tanto a gente como a Mari, fica no escuro por enquanto sem entender realmente o que foi aconteceu e só aos poucos a gente vai descobrindo ao longo da leitura. Mas assim, não é algo que a gente faça a gente desgostar do personagem, porque é outro personagem extremamente bem trabalhado pela Grazi Fontes, ele passa por outros momentos, questão de depressão, questão de abuso de medicamentos, para tentar de alguma forma fugir dessa realidade difícil que ele vive, e o fato de que ele ia se casar com alguém, mas só porque esse alguém oferecia algum conforto na vida dele, não necessariamente ele amava essa pessoa. Ver ele toma esse acidente da Mari e o fato de ela perder parte da memória como uma oportunidade de refazer qualquer coisa que tenha quebrado entre eles. É desse jeito, a gente vai acompanhando esse romance, seja no presente, seja no passado, e vamos acompanhando os momentos difíceis pelas quais os personagens passam. E é como eu disse, essa melancolia, essa sombra que paira ao todo tempo sobre esses personagens, sobre a leitura, que fazem o leitor não se sentir confortável em nenhum momento. É isso, temos essa construção muito delicada e sensível e muitas vezes dolorosa ao longo do livro, mas é uma leitura muito, muito boa. E agora eu vou falar um pouco mais sobre vocês, só algumas coisinhas que me incomodaram, não chega a ser defeitos no livro e não me deixaram insatisfeitos com ele. Mas eu quero começar a falar, por exemplo, de como a narrativa algumas vezes ela se arrasta. Eu acho que ali pela metade até os 70% do livro eu senti um pouco de repetição, principalmente nos capítulos que se passam no passado, porque no presente a narrativa acontece toda em ordem cronológica dos acontecimentos, enquanto no passado tem uma certa variação, às vezes tem 10 anos do passado, 9, depois volta para os 10, aí fica nessa variação. Então, em alguns momentos, como eu falei ali da metade do livro para uns 70% dele,
Eu senti que os capítulos se repetiram um pouquinho, acabou deixando o livro um pouco lento e repetitivo, mas é um negócio que passa rapidamente. Ainda tem a questão de alguns dos diálogos, não é a maioria, mas só em alguns momentos, em que eles me pareceram pouco naturais na narrativa e isso quebra um pouco a imersão em alguns momentos de que eu acho que seria importante ter essa imersão. Eu acho que eu posso mencionar principalmente os momentos em que os personagens estão lidando com os médicos e alguns outros diálogos em momentos bem pontuais. Eu acho que isso quebra um pouco o ritmo da leitura, mas nada grave, é só alguns momentos mesmo. E por fim, o final do livro, que eu acho que é um final que ficou muito aberto. A Grazi, ela explica aqui no final do livro, é uma nota, que não deu para ela contar tudo, porque essa é uma história bem longa, e não deu para ela contar tudo em um livro só, então ela decidiu dividir o livro em dois, fazer uma duologia. Só que eu acho que mesmo ela explicando isso e os motivos para ter parado a história no meio dessa forma, eu acredito que não foi a melhor forma de pausar, vamos dizer assim, me pediram para voltar, e pausar a história desses personagens dessa forma. Eu acho que o final é muito abrupto e o livro ele não faz bem essa transição dos capítulos finais para as últimas páginas. E acaba a gente parando, digamos assim, no meio de um capítulo, é como se a gente parasse literalmente no meio de um capítulo do livro e a gente não faz ideia do que vai acontecer em seguida. Eu acho que essa transição ela poderia ter sido melhor feita e assim continuaria mantendo a tensão do que aconteceu aqui nos capítulos finais, no capítulo final principalmente, porque acho que é um dos momentos mais delicados do livro depois das coisas que acontecem com a Mari. Eu acho que parar dessa forma é um pouco chato, literalmente, como eu disse, parar no meio de um capítulo do livro. Tá explicado, eu não curti muito da forma como que a história para aqui, mas é isso. Tem um gancho? Tem. Poderia ter sido melhor trabalhado? Poderia. Então eu acho que esse ano ainda a Grazi Fontes vai nos agraciar com os acontecimentos após o finalzinho de Me Pediram para Voltar. Acho que livros eles vão muito além da diversão. Acho que tem aqueles livros, claro, principalmente os nossos gêneros favoritos, nossas histórias favoritas, que a gente lê muito para se divertir e fugir um pouco, entrar em novos mundos, conhecer novos personagens e fugir um pouco da realidade dura que vivemos todos os dias. Mas eu acho que em alguns momentos os livros eles têm sim que nos ensinar algumas coisas, nos mostrar essa dura realidade, mesmo que de uma forma bem dolorosa, como acontece aqui em Me Pediram para Voltar. E a Grazi Fonte ela consegue com muito sucesso fazer isso com esse livro, através da Mari, através do Thomas, através de tudo o que acontece com os dois. E assim, como eu falei várias vezes ao longo desse vídeo, é um livro difícil, é um livro difícil de engolir. Vai ter momentos que você vai querer dizer chega para o que está acontecendo para esses personagens. E são muitas sensações extremas, uma história difícil de engolir, você pode dizer que pode embrulhar o estômago em alguns momentos, mas é um livro muito necessário e eu acho que a Grazi Fontes consegue com muito sucesso fazer isso com o livro. O livro tem seus defeitinhos, claro, os diálogos, algumas falhas de revisão, mas que são coisas que de forma alguma tiram a força do que está escrito aqui nesse livro e tantos outros que eu sei que estão por aí chamando para serem lidos. É um livro que, como eu falei no meu vídeo de apresentação das minhas leituras de março, ele provavelmente passaria bem distante da minha lista de leituras, é um gênero que eu não costumo ler, e como eu falo, eu sou uma pessoa que costuma se envolver muito com os personagens que está acompanhando, mas o vídeo da Kabuki, como eu mencionei, que foi um vídeo que, digamos, apresentou esse livro para mim, me fez pensar que eu deveria ler esse livro. Li, gostei muito e sofri bastante ao longo dessa leitura. E é isso, eu quero parabenizar a Grazi, eu quero desejar toda a força do mundo para ela, na escrita da continuação. Eu vi alguns comentários dela sobre o quanto foi doloroso para ela o processo de escrita desse livro, como lágrimas caíam ao longo de toda a escrita. E imagino que ainda hoje os efeitos que essa história, a história desses dois personagens causem nela. É incrível, eu dei 4 estrelas e meia para essa leitura.
é uma das melhores leituras e leituras mais delicadas deste ano e nos últimos anos também da minha vida. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que eu tenha exposto bem minhas ideias, não tenha falado nada errado aqui para vocês. Volto a lembrar vocês de que esse é um livro com temáticas bem delicadas, alguns gatilhos, então leiam somente se vocês estiverem bem de cabeça. Leiam um livro leve antes, para ficar numa melhor condição, para se aventurar na leitura da Grazi Fontes, e me pediram para voltar. É isso, pessoal. Muito obrigado novamente a todos que acompanharam o vídeo. Lembrar vocês de se inscreverem no canal caso ainda não estejam inscritos. Deixem um comentário, um joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos. Essa conversa de sempre aqui dos inícios e finais de vídeos do Vagando Divagando. E é isso por hoje. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.